Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O nosso terceiro dia, pedindo a iluminação do Santo Espírito, para que a gente possa esperar hoje no tema. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossa novena, vem iluminar nossas ideias, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso terceiro dia, como tema, São Tarcísio, o exemplo de fidelidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Catequese de São Bento XVI, sobre São Tarcísio, dia 4 de agosto, na Praça de São Pedro, do ano de 2010. Na Praça de São Pedro, que diz mais ou menos assim: mesmo o costume de levar a Eucaristia, o ano prisioneiros dos doentes, tornar-se cada vez mais perigoso. No dia e quando o sacerdote perguntou como faziam de sempre, estavam dispostos a levar a Eucaristia para os outros irmãos e irmãs, que esperamos a levar, estavam com os outros irmãos que estavam esperando, e levou um jovem São Tarcísio. Envia-me. Aquele menino precisava destinado um jovem para um serviço tão exigente. Na minha juventude, São Tarcísio será melhor refúgio para a Eucaristia, e o sacerdote convencido confirmou que o pão precioso estava dizendo. São Tarcísio é lembrado como tesouro celeste e confiado déspes de cuidados em vidas movimentadas. Não se esqueça que as coisas santas não devem ser jogadas aos cães como pérolas dos porcos, porque atragará fidelidade e segurança nos vastos mistérios. Morrer Tarcísio decididos antes de concedê-lo. Papa Bento XVI. Quero, nesta oração inicial, a minha primeira prece desta oração, quero entregar o meu ministério dos coroinhas, quero também entregar os meus coordenadores, quero entregar todos aqueles novatos que entraram, que o Espírito Santo, São Tarcísio, abençoe eles, guarde verdadeiramente.
E hoje, como tema, exposto à fidelidade, eu já explico na palavra do Senhor. Ó glorioso São Tarcísio e mártir da Eucaristia e puro da humanidade, rogo pela vossa minha pureza, minha própria alma, de corpo, por angélica impureza e mártir de Cristo. Rogo por interceder antes por mim, Cordeiro imolado, Jesus, antes da Virgem Santíssima, que prescives de todo o pecado mortal. Ó glorioso São Tarcísio, não me permitai que eu seja manchado por algum. Vivesses a tentação dos perigos. Afaste todo o meu coração, pensamentos, afetos imundos, e despertam em mim a lembrança da eternidade de Jesus Cristo crucificado. Imprime profundo do meu coração sereno e temor. De Deus inflama o vosso amor, para, intimitando todo, merece gozar contigo nos céus. Amém. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo vai falar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguém da multidão disse: Mestre, o que eu dizer ao meu irmão que me reparta a sua herança comigo? Jesus respondeu: o homem que estabeleceu um juiz hábil sobre vós, e disse que, atenção, guardai-me a forma da ganância, porque mesmo quando Jesus tem em abundância em sua vida, desperte em suas posses como uma pérola na terra. O homem rico respondeu: uma abundância safra. E eles estavam perguntando: e pois não tenho onde armazenar os meus produtos. Mas Deus, insensato, estava numa noite reclinar sobre a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, coroinhas, devotos e devotas de São Tarcísio, hoje, como tema da novena, exemplo da fidelidade, nós temos fidelidade a servir a Cristo. Se nós não tivermos amor que a gente faz e a gente está ali só por estar, nem adianta servir. Porque Deus, Ele quer de todo o coração, corpo e alma. Eu, meus queridos irmãos e irmãs, na minha primeira vez que eu servi na comunidade, e o meu desejo era estar toda ali, me doar por inteiro. Mas chega uma certa fase da nossa vida que a gente vai perdendo, vai esfriando. Mas o que Deus Ele quer não esfria. Deus não quer, Deus não faz esforço, mas você tem que querer estar ali servindo. Hoje, eu muito pensativo,
eu era muito ativo, eu estava ali me doando por inteiro. Chegava gente que pegava nos nossos pés, mas para uma precisão. Mas chegou um certo momento que a gente para e reflita. É só comigo que ele pega no meu pé? Só porque eu sou veterano? Só porque eu sei fazer isso? Não. É porque Cristo foi atentado até o último dia de sua vida. Nós, no exemplo passado, São Tarcísio, ele nos mostrava, diante da tentação, ele estava ali, doando o seu serviço. Vamos fazer igual São Tarcísio, vamos servir mais, vamos deixar de picuinhas, vamos deixar de falatório. Nós, como a gente entra numa pastoral, em movimentos e grupos, ali somos uma família. Todos nós, família, temos discussões. Todos nós temos uma briga, mas depois a gente está se amando de novo. É como Cristo nos quer. No Santo Altar, ninguém é maior que ninguém. Já é maior Jesus Cristo. E vocês, novatos que chegaram, tem esse exemplo de São Tarcísio. Ninguém é maior que ninguém. Eu não sou maior que fulano, eu não sou maior que ciclano. Todos nós somos ali junto, igual. Mas a gente temos uma responsabilidade, que é estar ligado com Deus. Ninguém é patrão de ninguém. Ali quem é o patrão é Jesus. Ali quem manda na igreja é Jesus. Mas tem algumas pessoas que pegam a liderança e sobe na cabeça e não quer saber de nada, não quer ouvir o próximo. Então a gente sabe é ouvir e depois aconselhar. Não adianta eu ouvir e reclamar. Eu preciso ouvir o que o novato tem a me dizer. O que os novatos ele tem apreensão que algumas pessoas não ouçam. O que a palavra nos fala é cuidado. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Reclamar menos e falar mais. Falar de quem? Falar do amor de Deus. Falar do amor daquelas pessoas que acreditam em Deus. É igual o nosso serviço. É igual o São Tarcísio. São Tarcísio propagava com fé. Dali por inteiro a servindo a Jesus. E nós tiramos exemplo de onde? Nós queremos ser o bambambam, tal ali? Não. A gente precisa ter amigos, a gente precisa unir forças, precisa ouvir mais o outro. Precisamos ser mais empatia com o outro, sem punição, sem nada. Nós precisamos de olhar para nós mesmos e dizer: será que eu estou fazendo certo? Será que a minha coordenação está sendo certa? Será que eu estou sendo certo com os meus? Nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu digo para mim, eu digo para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Nós precisamos entrar dentro de nós mesmos e dizer o que nós estamos errados. O que nós estamos fazendo de errado? Por que esse fulano está reclamando de mim? Será que o errado sempre sou eu? Ou é porque Jesus, ele viu que você está fazendo errado? Eu não vou chegar para o fulano de dizer que ele está errado. Não. Eu vou com gentileza. Olha, a sua atitude está sendo errada. Não faça isso. Respeite a batina. Respeite os seus coordenadores. Nós precisamos ter mais empatia com o próximo. E ter maturidade, o que a gente fala. Que Deus, então, nos ajude a ter o exemplo de fidelidade a como São Tarcísio teve. São Tarcísio foi aquele que doou a sua vida pela amada Santa Igreja.
e que a gente possa ser o exemplo de São Tarcísio, o exemplo e o modelo do nosso serviço. Que Deus, então, nos ajude a suprir a necessidade do nosso serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Carta Apostólica de João Paulo II, no ano de outubro de 2004. Todas as dimensões da Eucaristia encontram os aspectos mais que qualquer outro impõe a prova de fé e missão, prevalência real, com toda a tradição da Igreja, acreditando sobre a espécie da Eucaristia retamente. Jesus, por perseverança, edificar, explicou Papa Paulo VI, que diz que real, não por exclusão. De outra forma, a presença não fosse real, prova de atonais, enquanto por ela se tornou superficial. Na realidade do seu corpo e do seu sangue, por a fé, perdemos diante da Eucaristia a consequência. Estamos na presença do próprio Cristo. Precisamos na presença de outras dimensões do banquete memorial, da Páscoa, da interpretação anteológica, o significado de ultrapassar. E muitos puros, a Eucaristia é o mistério da presença, mediante em qual que realiza o excesso e a promessa de Jesus, eficaz até o fim do mundo. Grande ministério da Eucaristia, se antes nada, celebrando, precisa a Santa Missa ser colocado no centro da vida cristã na nossa comunidade. E tudo faça celebrar, decorante e seguindo normando, estabelecendo com fidelidade a participação do povo, valendo dos diversos ministros. Desempenho da tribulação, está prevista uma série de atenção com todos os aspectos da sociedade e deve-se caracterizar o canto de música litúrgico como o caminho privilégio, introduzir o ministério da salvação, atualizado a consagrar, a se seguir, fidelidade, desolar dos anos litúrgicos. Pastores, empenho da catequese mitagógica e muitos apresentada aos padres da igreja e ajuda a descobrir a vivência, o gesto das palavras litúrgicas, ajudando os fiéis a pastar os sinais e multiplicar todos mesmos o exemplo de sua vivência. Oremos. Nessa prece final, pedir São Tarcísio que nos ajude a ouvir mais o próximo, a ouvir mais aqueles que nos querem nos falar. E ter mais humildade. Humildade sempre na nossa caminhada. Como São Tarcísio teve na sua caminhada. O exemplo do nosso padroeiro de São Tarcísio, possamos ser o exemplo de fidelidade. Está ali sempre doando por Jesus. Está ali sempre guardando a palavra do Senhor e sempre compartilhando com a nossa vida. A nossa vida, dentro e fora da batina, somos o mesmo, porque nós não temos superpoderes, nós não temos poder da igreja. Nós não estamos ali para servir, porque Deus, Ele nos chamou. E se Deus nos chamou, é porque Ele estava precisando. A messe é grande e são poucos operários que se doam por inteiro.
Amém? E nessa prece final, quero rezar por toda a comunidade dos coroinhas, dos ministérios de acólitos, todos sem exceção. Ó São Tarcísio, ajude a consagrar a nossa vida e nos ensina a servir Cristo próximo com firmeza e com alegria e fé, dedicação. Poder por São Tarcísio de conceder a saúde, a vontade de viver e coragem para perseverar, e da minha disposição de viver com os amigos, irmãos de São Tarcísio, Coroinha e Marte, despertam uma grande Cristo na Eucaristia e fortalecer a união que nos inspira os nossos serviços da comunidade. Que assim seja. Amém. Rezamos também, já no dia 4, é dia do sacerdote, dia do padre. Quero rezar pelo padre João, meu pároco, e também o padre Weider e também o padre Ney, que São Tarcísio, São João Vinanei, ajude na caminhada deles, que ele desperte cada vez mais a alma e o coração, que Sagrado Coração de Jesus ajude eles a pastorear a nossa vida e os nossos diretores espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo para todos. Que Deus, São Tarcísio, nos ajude. Rogai por nós, São Tarcísio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.